Você sabia que existe uma hora do dia que contém as maiores bênçãos espirituais? O momento do dia que você pode pegar forças para se renovar espiritualmente, energicamente, emocionalmente, intelectualmente. O momento que você pode se conectar com Deus de uma forma muito mais profunda e trazer bênçãos para o seu dia inteiro. E justo esse momento, 99,99% das pessoas não aproveitam esse momento porque eles estão dormindo. E você também não está aproveitando esse momento. Sabia que esse é um momento que o rei Davi, ele teve uma grande inspiração divina. E nesse momento que ele escreveu o livro dos Salmos, o livro tão poderoso, tão importante para a gente, o livro dos Salmos. Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero te explicar que momento é esse, como você pode aproveitar esse momento e por que esse é um momento tão especial, que força ele tem. Seja muito bem-vindo para mais uma pequena aula de Kabbalah. Vamos lá. Quero trazer aqui algumas provas que estão no próprio Salmos, o próprio rei Davi disseram, vários lugares da Kabbalah que falam sobre esse assunto, e assim várias explicações de vários sábios da Torá. Então, eu vou separar esse vídeo, desculpa, em 3 partes. Sim, o que acontece que momento é esse? Por que esse momento é tão especial? E o que a gente tem que fazer nesse momento realmente? Como a gente pode aproveitar esse momento? Por que esse é um momento tão especial? No próprio Salmos, no livro do Teilim, o livro que o rei Davi escreveu, no Salmos 119, versículo 147 e depois também o 148, o próprio rei Davi ele fala sobre esse momento. Ele fala o seguinte, o primeiro versículo diz o seguinte, levantei-me antes de amanhecer para implorar a ti, ansiando por tua palavra. Ou seja, já está falando que o rei Davi ele acordou antes de amanhecer para ler e falar as palavras de Deus. Próximo versículo 148 diz o seguinte, meus olhos se anteciparam às vigílias da noite para que sobre teu mandamento eu pudesse meditar. Ou seja, daqui o rei Davi está dizendo o seguinte, que ele acordou nas vigílias da noite, ou seja, antes de amanhecer. Para que ele fez nesse momento? Ele usou esse momento para estudar a Torá, meditar em Deus, para pensar nos mandamentos de Deus e se aprofundar nos mandamentos de Deus. Assim também mais um Salmos, no Salmos capítulo 57, versículo 7, o rei Davi diz o seguinte, fala, desperta, ó alma minha, desperta, com harpa e o saltério despertaria a aurora. Ou seja, o nosso estado explica esse versículo o seguinte, aqui, olha só que ele fala, despertarei a aurora. Nossos sábios dizem o seguinte, do rei Davi, de modo geral as pessoas, eles esperam o dia amanhecer, e o dia desperta a gente. Quando a gente vê o sol na nossa cara, a gente tem que levantar, a gente levanta de manhã. O rei Davi fazia diferente, e assim grandes sábios, muito elevados faziam diferente. Ele esperava a aurora despertar ele. O contrário, ele despertava a aurora, ou seja, ele acordava antes do amanhecer. E aqui tem um grande segredo que o rei Davi passa para a gente, que existem 2 tipos de pessoas, e você decide qual tipo de pessoa você vai ser. Tem uma pessoa que ela é ativa, ela que cria a realidade dela, você cria a sua realidade, ou seja, eu crio o meu dia, eu levanto antes do amanhecer, antes de amanhecer, e eu faço o meu dia, eu controlo o meu dia, como vai ser meu dia. Tem gente que é reativa. Saiu o sol? Então agora saiu o sol, eu tenho que fazer o quê? Tenho que levantar. Ou seja, tem pessoas que são a vida inteira, são reativas. Ou seja, vivem na base de vítimas.
aquela pessoa me fez isso, então eu vou fazer aquilo. Isso aconteceu, eu não vou fazer aquilo. Não, você não tem que pensar, por causa que eu estou nessa situação, isso que aconteceu, aqui eu estou, então eu vou fazer isso, isso, isso. Eu vou reacionar a alguma coisa. Não. Você tem que ser, você que cria a sua realidade. E para isso, aqui os grandes sábios nos dizem, eles acordavam antes, como o rei Davi, antes do amanhecer. Ele criava o dia dele, ele fazia como ia ser o dia dele, antes do amanhecer. Assim a gente vê no próprio livro do Shulchan Aruch, o Código de Lei Judaica, ele diz o seguinte, ele diz que você tem que ser daqueles que despertam o amanhecer, e não o contrário. Agora, e o Talmud fala mais uma coisa muito interessante. O Talmud diz o seguinte: Akol holer achar hatchala. Tudo vai de acordo com o começo. Ou seja, de acordo com como você começou o seu dia, assim vai ser seu dia inteiro. Ou seja, se você começou o seu dia, sendo que você controla o seu dia, você que desperta ao amanhecer, o seu dia vai ser assim. Você vai continuar durante o dia inteiro controlando o seu dia. Você vai controlar o que eu devo fazer cada hora. Você não vai ser uma vítima, você vai reacionar de acordo com alguma coisa que aconteceu. Pelo contrário, você vai criar o seu dia. Isso vai ser um dia muito mais próspero, produtivo, muito mais espiritual, muito mais elevado. Assim, existiam vários e vários sábios que eles acordavam no amanhecer e usavam esse momento tão especial. Por que esse momento tão especial? A gente viu que é um momento de inspiração. O rei Davi tem inspiração de criar os salmos, escrever os salmos nesse momento. Esse é um momento de inspiração divina. Sobre esse momento está escrito o seguinte: esse é o momento entre esse horário é entre as 3 da manhã, mais ou menos, tá? Depende muito do horário de inverno, verão, mas mais ou menos entre as 3 da manhã até mais 5, 5 e meia, 6 da manhã, é o momento que tem a parte mais escura da noite e depois começa a clarear. Isso espiritualmente significa o seguinte: tem um momento mais escuro, mais ocultação, tem menos revelação de Deus. Quando parece que você não vê Deus, você fala: poxa, cadê Deus? Por que aconteceu isso na minha vida? Por que aconteceu aquilo outro? Cadê Deus na minha vida? E logo depois que parece que está tudo errado, nada funciona, logo depois disso começa a iluminar. Você começa a ver esperança, começa a ver que existe uma luz por trás disso, existe uma solução, existe Deus que está por trás de cada coisa. Então esse é o momento que as forças positivas, as forças do bem, a luz de Deus começa a iluminar. E começa a ter menos escuridão. Então esse é um momento que dá para a gente mais luz. E nos ajuda a dar força para a gente poder apagar a escuridão que tem no mundo. Assim também, esse chamado é um momento que, antes desse momento, era um momento de din, um momento que Deus estava controlando o mundo através de din, de julgamento, justiça, castigar, etc. Por isso esse é o momento que a gente dorme. Mas, depois disso, começa a iluminar um pouco mais, é o momento de iluminação, é um momento que a força midat harachamim, a força da misericórdia e bondade começa a iluminar no mundo. Então é um momento que nossa cabeça própria está muito mais livre, muito mais fácil de estudar, por exemplo. É um momento que Deus está olhando para a gente com misericórdia. Então se a gente aproveita esse tempo, tem um poder muito, muito, muito grande na nossa vida, no nosso dia a dia. Está escrito também que esse momento é o momento que a luz do Messias ele brilha. Por quê? O Messias é a mesma coisa, como a gente falou antes. O Messias, justo quando está mais escuro, quando tem mais ocultação de Deus, menos revelação de Deus, parece que está tudo errado o mundo, que nem a época de hoje em dia. Aí começa a brilhar a luz de Mashiach. Aí começa a brilhar a esperança, a salvação. Então esse momento também é um momento que tem essa luz tão poderosa, grande e forte de Mashiach. Mas o que a maioria das pessoas fazem nesse momento? Dormem. O que eles têm que fazer então? Como eu posso aproveitar esse momento tão forte? De acordo com algumas opiniões, esse foi o momento também que teve a abertura do Mar Vermelho. Então grandes milagres aconteceram. Então é um momento de milagres, um momento muito elevado. Como eu tenho que aproveitar esse momento? Então a primeira coisa
Esse é um momento para você acordar, meditar. Como o próprio rei Davi disse, ele pensava nos mandamentos divinos, ou seja, um momento de meditação, um momento de conexão com Deus. Está escrito que o Jacó, nesse momento, Jacó, ele estava fugindo da casa do Labão, ele encontrou um anjo, que era o anjo de Esaú. Esse anjo começou a lutar com ele, até que ele conseguiu prender o anjo, segurar o anjo. E aí chegou na Lota Shachar, na aurora, e o anjo disse para ele: eu preciso sair daqui, eu preciso louvar a Deus nesse momento. É um momento de cântico lá em cima, nesse momento, no amanhecer, antes de amanhecer. Esse momento é que os anjos, todos os anjos do mundo espirituais se elevam e louvam a Deus, agradecem a Deus. Ele falou: eu preciso fazer isso também, eu não posso, eu tenho que ir lá, deixa eu ir. Jacó falou: não vou deixar. Antes de eu sair, você tem que me abençoar. E assim foi, ele abençoou, ele falou: seu nome vai ser Israel. E isso deu uma força muito grande para todo o povo judeu e para o próprio Jacó. Ou seja, esse é um momento de louvores, um momento espiritual muito forte, tem uma força muito grande. Então use esse momento para agradecer a Deus, louvar a Deus, ler os salmos, estudar a Torá, se aprofundar no estudo da Torá, principalmente assuntos de Kabbalah, de Hassidut, assuntos estão ligados com a grandeza de Deus, amor a Deus, temor a Deus, sobre a bondade de Deus, momento de meditar, pensar, refletir e fazer boas decisões para se conectar mais forte com Deus. Então aproveite esse momento, escreva aqui embaixo se você já faz isso. É mais ou menos, se é para você difícil acordar 3 da manhã, então pode ser entre mais ou menos 3 da manhã até 5, 5 e meia, mais ou menos, por aí. Tem vezes que até 6 da manhã. Você pode acordar às 4, pode acordar às 5, mas pelo menos use um pouquinho desse tempo, aproveite a força tão poderosa que tem esse momento. É um momento que também tem tranquilidade na casa, então é um momento que você tem que aproveitar, realmente se conectar com Deus de um jeito muito, muito mais forte. Você faz isso, me comenta aqui embaixo o que você faz nesse momento. Se você ainda não faz isso, me comenta aqui, coloca: Rabino, vou fazer de hoje em diante, ou vou tentar fazer, que horas você vai querer acordar e o que você vai fazer, tá bom? Decida, isso aqui pode mudar realmente a sua vida. Você seja uma pessoa que você vai criar sua realidade e não o contrário. Você vai ser uma pessoa ativa e não reativa. Se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreva, compartilhe essa aula com as pessoas. Também participe do nosso grupo de Kabbalah, imersão de Kabbalah, um grupo no WhatsApp gratuito, que você sempre vai ser avisado sobre nossas novas aulas, novos conteúdos. Muito obrigado.